Justiça para Todos de hoje vai falar sobre um assunto que interessa a todos os trabalhadores: a situação da Previdência Social do país. O Brasil vem acompanhando a proposta de reforma da Previdência feita pelo governo federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil estuda, propõe temas e realiza atos públicos para divulgar e conscientizar a população brasileira sobre o assunto, além de propor soluções para a questão. Para isso, a AJUF promoveu uma audiência pública em São Paulo, onde se discutiu sobre o devedor contumaz, um dos grandes causadores do prejuízo previdenciário. A associação realizou o evento em parceria com a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência do Senado Federal, que tem o objetivo de investigar a contabilidade da Previdência Social e esclarecer com precisão as receitas e despesas da União. A AJUF também entregou nota técnica ao presidente da CPI com sugestões para tornar a cobrança dos grandes devedores da Previdência Social mais rígida e efetiva. Acompanhem, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, divulgou um vídeo em que demonstra total repúdio à impunidade e à corrupção instaladas no Brasil. Por todos. A Justiça Federal batalha por todos. Por todos aqueles que sentem hoje o gosto de pizza da impunidade, que sentem o desprezo, o cansaço de ver tanta injustiça. Por todos que ainda não desistiram de acreditar que as coisas ainda vão melhorar. Por todos que se esforçam em gritar pela mudança. Ela trabalha pelo verde, pelo amarelo, pelo vermelho, pelo azul. Ela não enxerga cores, mas vê na lágrima contida de cada um a chance de se fazer justiça. Por todos a quem amamos, por todos a quem cuidamos, por todos que respeitamos, valorizamos. Ela vai chegar. Mas a Justiça Federal não toma partido. Ela olha a todos. Ela enxerga aqueles que sempre se julgaram superiores a ela. Aqueles que tentam tapar seus ouvidos, calar sua voz, amarrar seus braços. Aqueles que mentem, distorcem a realidade. Aqueles que não acreditam no que ela é capaz. Por eles, ela trabalha muito mais. Ela é cega, mas não foge à luta. Vai continuar de pé, mesmo que sobre apenas um de nós acreditando nela. Por todos a Justiça Federal não para. Então todos devemos apoio a ela. Juízes Federais, com e pelo Brasil. Desde dezembro de 2016, o Brasil vem acompanhando a proposta do governo federal em reformar a Previdência, alegando que há um suposto déficit para este ano de quase 188 bilhões de reais no regime geral da Previdência Social. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, estuda, propõe temas e realiza atos públicos para divulgar e conscientizar a população brasileira sobre o assunto, além de propor soluções para a questão. Para isso, em setembro, a AJUF promoveu um evento em São Paulo para realizar discussões sobre o devedor contumaz, um dos grandes causadores do prejuízo previdenciário. Os detalhes você confere agora na reportagem. A história da Previdência Social no Brasil começa em 1923, com a Lei Eloy Chaves, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões. Em 1966, 43 anos mais tarde, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, uniu os institutos de aposentadoria e pensões do setor privado então existentes. Até que em junho de 1990, foi criado o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que vigora até os dias de hoje. Ele garante aos segurados o recebimento de salário diante de algumas situações, como velhice, invalidez, doença, aposentadoria, maternidade, reclusão ou morte. Além da aposentadoria por tempo de contribuição, invalidez ou por idade, há outros casos em que é possível resgatar esse direito. Ele pode ser utilizado quando ocorre a morte de um segurado. Assim, os dependentes passam a receber a pensão por morte. Já quando a pessoa é acometida por doença ou sofre algum acidente que a deixe temporariamente incapaz para o trabalho, ela pode requerer o auxílio-doença.
No caso do trabalhador desenvolver uma sequela permanente que reduz a capacidade laborativa, ele pode receber o auxílio acidente. Este direito não impede o cidadão de continuar trabalhando. O salário maternidade é pago às seguradas que acabaram de ter filho, seja por parto ou adoção. Há ainda o salário família, benefício direcionado ao empregado ou trabalhador avulso, de acordo com a renda e com o número de filhos que possui. E, por fim, o auxílio reclusão, benefício direcionado aos dependentes do segurado do INSS, preso em regime fechado ou semiaberto. Com o envelhecimento da população brasileira e a redução da taxa de natalidade no Brasil, o governo federal propôs uma reforma na Previdência Social. A proposta de emenda à Constituição, PEC 287 de 2016. Alegando o déficit da Previdência, o governo expõe em 2016 um rombo de quase 150 bilhões de reais no regime geral da Previdência Social. Para este ano, espera-se um resultado negativo, na casa dos 188 bilhões. Desde a criação da PEC 287, diversas entidades vêm estudando e contestando o suposto rombo nas contas da Seguridade Social, além de sugerirem alternativas de arrecadação, sem a necessidade de realizar uma reforma no sistema. A Associação dos Juízes Federais do Brasil se manifestou publicamente assim que o governo enviou a proposta ao Congresso Nacional. Um dos pontos questionados pela associação na época é de que a reforma viola os direitos e garantias fundamentais, piorando as condições de vida da população brasileira. Ainda segundo a AJUF, é inaceitável que a reforma seja encampada pelo governo apenas sob o único enfoque da crise econômica no país, sem a discussão de aspectos jurídicos e sociais. Também foi criticada, à época, a exigência de 49 anos de contribuição necessários para alcançar a aposentadoria integral. Para a AJUF, a reforma da Previdência, em um país com elevado grau de pobreza e desemprego, com um sistema único de saúde com problemas e com a forte crise econômica, vai aumentar ainda mais as desigualdades sociais. Desde então, a AJUF passou a elaborar notas técnicas sobre a reforma da Previdência. Criou uma comissão de trabalho com magistrados federais para promover o debate da proposta de forma técnica e política. A associação também participou de audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O que a AJUF defende é que, efetivamente, se nós tivermos mecanismos para a arrecadação desses valores, nós não estaríamos precisando de reforma da Previdência sob o argumento do débito. Além de participar de audiências públicas, a AJUF organizou atos e notas públicas à população brasileira. Também se reuniu com o senador Paulo Paim, onde se propôs colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Previdência, instaurada no dia 26 de abril. Além de criar um grupo de trabalho para auxiliar na CPI, a AJUF sugeriu também a realização de um evento em São Paulo para falar sobre um grupo que prejudica não só a previdência social no país, mas diversos outros setores, os devedores contumazes. São aqueles que fazem do não pagamento de tributos uma fonte de renda e, com isso, promovem a concorrência desleal, além de prejudicarem os cofres públicos. Organizado pela AJUF, o evento aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Esta foi a 30ª reunião parlamentar de inquérito da Previdência Social. A CPI tem o objetivo de analisar as contas da Previdência Social brasileira. O objetivo dessa audiência pública é debater o tema relacionado aos devedores contumazes, que são aqueles que usam como fonte de renda o não pagamento de dívidas e tributos, causando prejuízo enorme à União, mas principalmente à Previdência Social.
O encontro foi transmitido ao vivo pelas redes sociais e reuniu diversas instituições. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, representou a associação no evento e explicou o porquê do tema. Na Justiça Federal, correm, ou seja, tramitam as chamadas ações de execução fiscal. Nessas ações de execução fiscal são cobrados os débitos da Previdência Social. E nós constatamos que há um passivo imenso nas nossas varas da Justiça Federal que precisam ser cobrados. Ele explicou que na Justiça Federal tramitam mais de R$1 trilhão de débitos e que se houvesse uma cobrança adequada desses valores, não seria necessário falar em reforma da Previdência. Porque o dinheiro, ele está lá. Ele está à disposição. Basta que sejam criados mecanismos suficientes para que esses recursos venham para o Tesouro Nacional. No próximo bloco, a AJUF e CPI da Previdência se reúnem para debater a respeito do devedor contumaz, o grande causador do prejuízo previdenciário no país. Nós voltamos daqui a pouco. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em parceria com a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência do Senado Federal, realizou em São Paulo a audiência pública Devedor Contumaz, o grande causador do prejuízo previdenciário. O objetivo da CPI é investigar a contabilidade da Previdência Social e esclarecer com precisão as receitas e despesas da União. Segundo especialistas, se os devedores contumazes, que provocam déficits para o país, quitassem as dívidas que possuem, seria desnecessária a reforma da Previdência Social brasileira proposta pelo governo federal. Já foram mais de 30 audiências. Esta foi a primeira fora do Senado Federal. Juristas, magistrados, procuradores, deputados estaduais e federais, além de representantes da sociedade civil, se reuniram no auditório Paulo Kobayashi, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para participar do evento. Nós, das associações, das entidades, da magistratura e do Ministério Público, fizemos uma reunião com o senador Paulo Paim, em Brasília, e nos dispusemos a colaborar com a CPI da Previdência. Muito bem, importantíssimo. Seja no fornecimento de dados, quanto também na organização de eventos. E um dos temas que nós propusemos foi justamente esse tema do devedor contumaz. A parceria entre a AJUF e a CPI da Previdência tem como objetivo debater alternativas e propor soluções para a melhoria do atual quadro da dívida ativa da União, principalmente em relação aos supostos déficits da Previdência Social. Sob o tema Devedor Contumaz, o grande causador do prejuízo previdenciário, a AJUF foi representada pelo presidente juiz federal Roberto Veloso. E participaram também os juízes federais Antônio José, vice-presidente da 5ª Região, e o secretário-geral Fernando Mendes. Estamos aqui para apresentar soluções, porque nós não queremos também somente dizer somos contra. Não, nós queremos apresentar solução. Qual é a solução? Uma delas é a cobrança da dívida ativa da União. Então, a Previdência Social não tem déficit.
A Previdência Social tem prejuízo por culpa daqueles que não fazem a cobrança devida. Durante a audiência, especialistas debateram a questão do devedor contumaz, diferenciando-os dos devedores comuns. Nós temos os devedores. Todos nós aqui podemos dever. Há algum momento da vida, com alguma dificuldade que podemos enfrentar, eu não posso pagar um imposto, não posso pagar um condomínio, isso ocorre na vida da gente. Mas eu não tenho como objetivo não pagar. Quem é o devedor contumaz? É aquele que reiteradamente se nega a oferecer o pagamento mediante conduta fraudulenta das contribuições previdenciárias. Isso causa um impacto muito grande nas finanças da Seguridade Social, colocando em risco pagamento da Previdência lá na frente às gerações futuras. Também foram apresentados dados comprovando que a Previdência não é deficitária, e sim que possui superávit. De acordo com a Associação Paulista do Ministério Público, a APMP, o governo apresentou o déficit da Previdência sem contabilizar os prejuízos previdenciários. De acordo com o primeiro secretário da associação, Paulo Penteado, os danos às contas da Previdência são provenientes da desvinculação das receitas da União, a DRU, desonerações, erros e fraudes na concessão de benefícios, inadimplência de contribuições previdenciárias, dentre outros. Paulo Penteado explicou que, se esses prejuízos previdenciários fossem contabilizados, a Seguridade Social apresentaria um superávit em 2016 de 182 bilhões, de acordo com o Tribunal de Contas da União, e de até 287 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. Durante a audiência, também houve debate sobre a atual situação da dívida ativa da União, que está em 1.844 bilhões de reais. Desse valor, sabe quantos são arrecadados? Ínfimos 13 bilhões com esse modelo de execuções fiscais. 13 bilhões. Ou seja, há uma dívida que cresce a 16% ao ano e tem um retorno baixíssimo, que não chega sequer a 1% do montante integral da dívida. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, ressaltou a necessidade de haver mais agilidade nas cobranças pelas procuradorias e evitar, assim, a morosidade no judiciário. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, 91% dos processos de execuções de processos fiscais estão parados. Na Justiça Federal, 38% deles são de natureza tributária. Grande parte vem das grandes empresas, e quem arca com o ônus de todo e qualquer desvio é o cidadão, que contribui e consome. O governo está optando por outro caminho. Ao invés de cobrar esses grandes devedores, encontrar mecanismo para a cobrança de grandes devedores, está querendo jogar nas costas do povo brasileiro a reforma da Previdência. Ao final da audiência, a AJUF entregou uma nota técnica ao senador Paulo Paim com sugestões para o combate aos grandes devedores. Daqui a pouco, a AJUF entrega nota técnica apontando sugestões para melhorar a cobrança dos grandes devedores da Previdência Social. Nós voltamos em instantes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil propôs audiência pública sobre os males causados pelo devedor contumaz à CPI da Previdência do Senado Federal. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Na ocasião, a AJUF entregou nota técnica apontando sugestões para melhorar a cobrança dos grandes devedores da Previdência Social. É o que você confere agora na reportagem. Devo, não nego, não pago. Esse é o lema do devedor contumaz. Aquilo que já foi dito aqui, que os advogados do devedor contumaz fazem para enrolar o juízo, senador, infelizmente, a Advocacia Pública Federal nesse país faz isso. Ele se aproveita da lentidão do judiciário e de medidas administrativas para fazer da inadimplência um verdadeiro negócio. E o problema do Poder Judiciário? Aqui eu entro num dos mais difíceis, que é a leniência, que é uma acomodação dos juízes para com os procuradores, que já foi denunciado por Rui Barbosa em 1921, na famosa oração aos moços, que diz assim: não vos mistureis com os togados, os juízes, que contraíram a doença de achar que sempre tem razão o Estado, o governo, a fazenda, por onde os condecora o povo com o título de fazendeiros. Essa presunção de terem, de ordinário, razão contra o resto do mundo, nenhuma lei reconhece à fazenda, ao governo ou ao Estado. Para mudar essa realidade, a Associação dos Juízes Federais do Brasil estudou a fundo a questão sobre esse tipo de devedor. Propôs à CPI da Previdência do Senado a realização de uma audiência pública sobre o tema, formatada e coordenada pela AJUF em parceria com o Senado Federal. O evento foi realizado em São Paulo. A associação entregou uma nota técnica com sugestões para o combate a esses grandes devedores. Como esses grandes devedores que se aproveitam das benesses legais, nós possamos combater. E sim que numa concorrência que deve ser leal no Estado brasileiro, essas pessoas elas não se aproveitem dos subterfúgios legais para sonegar tributação, que é fundamental para a arrecadação do nosso país. E lógico que a reforma da Previdência, dos modos como apresentados, elas sejam descartadas pela população e pelo Congresso Nacional. A AJUF propõe projeto de lei para regulamentar o artigo 146 da Constituição Federal, para estabelecer critérios especiais de tributação e impedir o uso de estratégias de não pagamento de tributo e prevenir desequilíbrios na concorrência. A associação defende a independência das agências reguladoras, para que elas atuem livremente, sem interferência política e do mercado, e garantir decisões técnicas que visem o bem-estar da coletividade. Elaboraram também ideias e sugestões para a execução da dívida ativa da União, que atinge cerca de 1,8 trilhão de reais em débitos. Apresentar um anteprojeto de lei para permitir que a Fazenda Pública possa pedir a falência de devedores. Adotar mecanismos para que a Procuradoria da Fazenda Nacional dê prioridade às execuções envolvendo os grandes devedores, entre outras sugestões. Se essa dívida for bem cobrada, não há necessidade de reforma da Previdência para cobrir rombo, porque se há rombo, esse rombo ele pode ser coberto simplesmente com a cobrança. E além disso, é inegável que há mais de 1 trilhão de reais a ser cobrado em relação à dívida ativa da União, tramitando na Justiça Federal. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, explicou também que as propostas da associação são justamente para que sejam criados mecanismos e instrumentos legais para facilitar a cobrança. E que, por isso, o trabalho realizado pela CPI da Previdência é necessário. A CPI é muito importante porque ela traz a transparência sobre os dados que envolvem a inadimplência, a sonegação. Nós precisamos enfrentar esse desafio. O Brasil tem muitos gargalos e muitos ralos por onde se esvai o dinheiro público em prejuízo de toda a nação. Que antes de discutir retirada de direitos sociais, reforma da Previdência, é fundamental para o Estado brasileiro discutir a dívida ativa da União, os grandes devedores e alterações legislativas que possam melhorar a eficiência da arrecadação do nosso país. E justamente para evitar prejuízos aos brasileiros, a AJUF trouxe diversos especialistas. Representantes da magistratura, juízes e parlamentares estiveram presentes para trazer um debate técnico e político sobre o tema. Que pelo menos eles incluam na nova lei de execução fiscal ônus, deveres
prazos para os procuradores fazendários mais claros do que os atuais. Que o legislador estipule penalidades para os agentes da Receita Federal que não enviarem o crédito tributário para a cobrança em 90 dias. E que as dívidas inferiores ou até R$20 mil sejam cobradas apenas administrativamente. A nota técnica entregue à CPI da Previdência foi anexada ao relatório final da CPI, que deverá ser entregue ainda este mês. Por isso que nós parabenizamos a CPI da Previdência em ter trazido para São Paulo uma discussão de tamanha envergadura, que é justamente a cobrança da dívida da Previdência Social. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.